Olá, eu sou o Micael e esse é o canal A Verdade do Evangelho. E se você gosta de temas bíblicos, você está no lugar certo. Hoje eu vou estar comentando sobre uma das coisas mais simples, mas ao mesmo tempo mais difícil que o cristão tem que enfrentar, que é viver pela fé. Como viver pela fé? Nós, seres humanos, ficamos muito presos ao que nós podemos enxergar, ao que nós podemos sentir, ao que nós podemos ver. E o cristão, quando nós nos convertemos e nos tornamos cristãos, nós devemos, a partir desse momento, passar a viver de uma forma diferente, a viver pela fé. Se formos para Hebreus capítulo 10, versículo de número 38, a Bíblia nos confirma isso, de que o crente, o cristão, ele tem que viver pela fé, porque está escrito: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se formos para Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, como viver à espera de uma coisa que nós não vemos, sempre esperando uma coisa que não vemos? Como viver assim? Como seres humanos comuns que nós somos, nós muitas vezes necessitamos ver o nosso emprego, ter um emprego, para poder crer que vamos pagar as nossas contas, que vamos suprir as nossas necessidades, que aquele valor ali estará certo na nossa conta. Só que o viver pela fé, muitas vezes ele se apresenta em momentos difíceis da nossa vida, quando nós não temos um emprego e quando a conta está chegando. E nesse momento, um homem comum, uma pessoa comum, um pai de família comum, ele acaba muitas vezes se desesperando, porque muitas vezes ele começa a prever que ele não terá como quitar as suas dívidas ou como garantir o sustento da sua família. E este momento de dificuldade é o momento exato que o cristão ele tem que colocar em prática a sua vida de fé e realmente, de fato, viver pela fé. Eu não estou dizendo que você deve ficar de braço cruzado e não fazer nada, porque se formos para Eclesiastes capítulo de número 9, versículo de número 10, a palavra nos diz: tudo o que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. E se formos para Efésios capítulo de número 6, versículo de número 13, a Bíblia nos diz: portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Mas como assim? Como é que eu vou ficar firme se eu estou desempregado e as contas estão chegando e eu não sei como tirar o sustento da minha família? Permaneça fazendo tudo o que está ao seu alcance para ser feito, mas não deixe que o desespero tome conta da sua vida, porque o desespero não provém de Deus. E a vida pela fé é confiar sem ver, é você confiar no Deus a qual você serve, mesmo quando a situação parece extremamente impossível para você. Temos que lembrar que o nosso Deus sempre tem uma saída e Ele sempre tem a forma correta pela qual vai agir. Mas para que haja uma ação de Deus em nossas vidas, no tempo da dificuldade, é necessário que nós nos esvaziemos de nós e entreguemos tudo a Ele. Confiemos nele em meio à situação mais difícil e mais adversa da nossa vida. E aí sim teremos resposta. Não podemos esquecer que o nosso Deus foi aquele que multiplicou o pão e o peixe para mais de 5.000 pessoas. E se formos para Mateus capítulo de número 6 e lemos a partir do versículo de número 25, a palavra de Deus nos diz: não andeis cuidadosos com a vossa vida, com o que haveis de comer ou com o que haveis de beber, ou quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Olhai para as aves do céu, elas não plantam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Não valeis vós muito mais do que essas aves? E enquanto ao que haveis de vestir, por que estáis tão preocupados? Olhai para os lírios do campo, não trabalham nem fiam, contudo vos afirmo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo para queimar, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis inquietos dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? De certo, o Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse momento é muito fácil alguém chegar e dizer assim, mas é muito fácil você dizer isso, você não está passando pela situação que eu estou passando, você não está vivendo o que eu estou vivendo. E agora você entende porque eu digo que essa é a parte mais difícil de ser um cristão. Viver pela fé não é fácil para ninguém, para nenhum ser humano, porque viver pela fé é você viver crendo sem ver, sem tocar. É você ter esperança onde a esperança não existe mais. É você ver acontecer onde as chances para que aconteça são mínimas. E é possível que alguém esteja até numa situação boa de vida e diga que é fácil viver pela fé. Porque quando você não está passando pela determinada situação que eu descrevi aqui, é muito fácil você dizer que é fácil viver pela fé. Mas quando nós nos deparamos com essa situação, nós enxergamos o quão falhos somos e o quão difícil é viver pela fé. Porque uma característica daquele que vive pela fé é ele estar em paz e tranquilo em meio a uma adversidade que ele não sabe como vai sair daquela situação, mas ele sabe que ele vai sair, porque ele vive pela fé e ele confia no Deus a qual ele serve. E independente do resultado daquela situação, ele sabe que Deus está no controle da sua vida e que Deus tem o melhor para ele, seja aqui nessa terra ou seja no outro mundo, mas Deus tem o melhor para ele. E se formos para Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6, a Bíblia nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as tuas petições conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. E em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6 a seguir, a Bíblia nos dá a receita da vitória, independente da situação a qual nós nos encontramos. Porque em 1 Pedro, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 6, a Bíblia nos diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E para finalizar esse vídeo, quero deixar uma frase que eu ouvi uma vez em um testemunho: a vitória é dos humildes, quem se humilha alcança a misericórdia. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.